Olá, doutor Ronan. Boa tarde. Mais uma vez no ar, né? Isso. Já te entrevistamos uma vez, a sua entrevista está fazendo um sucesso muito grande, né? E que bom, né? Que as pessoas estão lendo e estão ocupadas de um assunto tão importante que é o que você veio tratar com a gente, né? Eu queria que você se apresentasse rapidamente outra vez, para quem entrar lá no canal, poder te conhecer. Meu nome é Ronan de Souza Nascimento, eu já trabalho há 14 anos na advocacia bancária, luto muito contra o sistema financeiro, através de ações revisionais, outras ações também ligadas ao direito bancário. Direito bancário. Trabalho em BH também, em outras regiões do estado, né? E, enfim, é uma área muito interessante porque é um trabalho de ajudar as pessoas, né? Que estão envolvidas com os contratos bancários, né? Eu queria deixar registrado aqui que o Ronan também atende pessoas de outros estados, né? Sim, mais BH. Mais BH em Minas Gerais, mas pode te consultar que você vai... mais BH, mais nesse foco, né? Ronan, eu trouxe a pauta hoje, nossa, né, para a gente poder ser mais assertivo no ar, né? Então eu queria que você colocou na nossa última entrevista, né? Você conversou com a gente sobre assuntos muito interessantes do direito bancário, né? E tanto que a entrevista está fazendo muito sucesso na internet. Dentre eles, falamos sobre a política de acordos adotada pelos bancos e outros agentes financeiros, né? Então eu gostaria que a gente começasse a nossa conversa hoje você falando mais um pouco sobre essa política de acordos, né? Na sua percepção. Primeiramente, gostaria de deixar consignado meu profundo agradecimento a você, Luiz, a sua equipe, pela grande oportunidade de poder mostrar um pouquinho do meu trabalho no âmbito da advocacia bancária, né? Confesso que eu gosto muito da questão da advocacia preventiva, da orientação jurídica, da consulta jurídica, né? Que é tão importante no meu ofício, no meu trabalho, né? E é axiomático que essa questão da advocacia preventiva será muito bem aproveitada nesse canal, nesse veículo, né? E espero que possamos executar outros trabalhos, objetivando sempre orientar uma legião de consumidores vinculados ao contrato de financiamentos, né? Também agradeço o Fabiano na filmagem, agradeço o Marcelo, enfim, né? Luiz, eu gostaria de fazer uma colocação antes de entrar na pergunta, né? Eu faço as minhas suas palavras. Não sei se você está lembrado dessa frase. O banco ele foi feito para tomar conta do nosso dinheiro e não foi feito para tomar o nosso dinheiro. Eu considero essa frase emblemática, fantástica e acaba sendo uma fotografia de uma dura e lamentável realidade, né? Como nós, consumidores, somos muito maltratados em relação aos contratos de financiamentos, pois os contratos que estão inseridos, várias cláusulas abusivas, que provocam o inevitável desequilíbrio contratual. Agora, finalmente respondendo a sua pergunta, eu volto a reiterar que, sim, existe uma forte política de acordo, ora patrocinada pelos bancos, que devido que a teoria do dano eficiente, eu volto a repetir, o que seria o dano eficiente? Apenas 1% dos consumidores buscam a intervenção do Poder Judiciário, tentando equilibrar os seus contratos. Esse pequeno número contingente, que é 1%, acaba sendo contemplado pela política bancária. Sempre eu vou enfatizar esse ponto da política bancária, porque os acordos, as negociações amigáveis, as composições, as tratativas, ocorrem com muita frequência dentro das ações bancárias. Portanto, a política de acordo já faz parte da advocacia bancária. Nós não podemos renegar esse fato. Agora, quando... logo, é meu dever, então, diante dessa ótica, passar essa informação para as pessoas, para os consumidores, que existe sim uma forte política de acordo. Agora, entretanto, há uma observação. Quando eu falo em ótimas negociações, eu falo em ótimos acordos, veja bem, no meu escritório, veja bem, eu não trabalho sozinho, eu trabalho com uma equipe de advogados. Meu escritório, bem como outros advogados, o escritório de advocacia, que também são canalizados na advocacia bancária, os advogados estavam bem, os consumidores, contratantes, estavam bem assessorados, bem acompanhados por profissionais habilitados, capacitados, para identificar se aquela proposta de acordo que chega ao consumidor vai levar a uma vantagem econômica ou não. Beleza. É legal, né, a gente perceber, então, que nada melhor do que procurarmos o direito preventivo em tempo, né, Ronaldo? Advocacia preventiva. Preventiva. Então, você quer dizer, né, não obstante essa forte política bancária buscando o acordo, né? Então, eu estou entendendo que cabe ao consumidor, então, ter uma precaução ou cautela para que ele não venha a ser prejudicado em seus acordos bancários. Fale mais um pouco para nós dessa precaução do cliente, da cautela que ele deve ter, né? Qual seria esse comportamento na realidade? Você usou a palavra muito certa, precaução, né?
Bom, o consumidor quer levantar uma seguinte observação. O consumidor que pretende negociar sua dívida, correlacionado ao contrato de financiamento, um débito bancário, ele sem o apoio, sem a intervenção, sem a interferência de um advogado, ou um advogado que assumiu o problema jurídico do consumidor, é fundamental, é substancial que ambos tenham uma certa maldade, uma certa malícia na hora de negociar a dívida. Quando eu falo uma certa maldade, uma certa malícia, eu vou citar um exemplo que acontece todo dia, que acontece day by day, todo dia. Chega o departamento do banco, departamento jurídico ou de cobrança, Joaquim, você está devendo ao banco a importância de 100 mil reais, ok? Mas o banco está oferecendo a você, Joaquim, uma proposta de acordo. E qual seria essa proposta de acordo? É a redução dessa dívida de 100 mil reais para 20 mil reais. Bom, ao primeiro golpe de vista, um ótimo acordo. Um baita acordo. Joaquim fica muito feliz, não é? 100 mil para 20 mil reais. Mas, Luiz, dependendo da situação, essa proposta de acordo não vai representar, não vai significar, não vai traduzir um bom acordo. Pois dependendo da situação, veja bem, somando o valor que Joaquim já tinha repassado para o banco, já tinha amortizado a sua dívida, mas o valor que o banco está oferecendo para matar aquela dívida, você poderá chegar a uma equação cuja equação não vai traduzir um ótimo acordo. Então eu volto a reforçar. É mistério que advogado, consumidores estejam bem informados em relação ao histórico da dívida. E procurar, na realidade, um advogado que conheça realmente daquele âmbito, né? Que é o direito bancário. Então eu volto a repetir, é necessário, portanto, uma certa maldade, pois na hora que chegar a proposta de acordo oferecida pelo departamento de cobrança ou o departamento jurídico do banco, o advogado possa ter uma certa avaliação, um discernimento, uma convicção se aquele acordo, de fato, vai proporcionar o quê? Uma vantagem econômica para o consumidor, um proveito econômico para o consumidor, uma economia, ou haverá o abatimento ou a redução do saldo devedor, correto? Entendi. Caminhando para a nossa terceira pergunta, Ronan, nós já estamos andando para um lugar muito legal aqui da nossa conversa. Para você, doutor Ronan, quais seriam as consequências diretas para o consumidor, você já falou um pouco disso agora, que não está bem orientado para negociar com o banco ou qualquer outro agente financeiro na hora de celebrar um acordo? Você já respondeu, mas eu queria que você frisasse. Sim, a consequência da falta de informação em relação ao histórico da dívida, que é o levantamento completo da dívida, todos os encargos contratuais, todos os encargos moratórios, bem como a falta de uma certa maldade, de uma certa malícia na hora de negociar sua dívida com o banco. Certamente, o advogado ou consumidor serão vítimas do pseudo bom acordo. Legal. Do falso bom acordo, do fake bom acordo, da chamada, um conceito que eu criei, a pegadinha do bom acordo. Tudo bem que existe uma forte política de acordo, ora patrocinada pelos bancos, que vem favorecendo milhões de consumidores. Que bacana, que ótimo. Mas lá do outro, nós não podemos ser inocentes, ser ingênuos. Também existem os falsos bons acordos, os pseudos bons acordos, a pegadinha do bom acordo. Veja bem, a pegadinha do bom acordo, ao longo do tempo, décadas, anos, vem colecionando vítimas. E quem são as vítimas? São milhões de consumidores que encontram-se totalmente não informados em relação ao histórico das suas respectivas dívidas bancárias. Legal. Você já começou a adentrar, então, na nossa quarta pergunta, né? Eu queria que você falasse mais um pouquinho, tá? Porque você já introduziu esse conceito, né? O que seria, na realidade, falando de uma maneira bem popular, né? O que você já disse aí, a pegadinha de um falso bom acordo, né? Para o cliente de um banco ou uma instituição financeira. Traduz isso em miúdos, mais assim, aprofunde um pouquinho. Esse conceito eu criei em face da minha advocacia há 14 anos, que eu fui constatando isso, né? Fui fazer um check-up em relação a isso. Na minha modesta avaliação, trata-se de uma verdadeira armadilha, devido ao quê? A falta de informação do consumidor ou do advogado em relação a todo o levantamento da dívida, que são os encargos contratuais, os encargos moratórios, se o banco cobrou comissão de permanência. Cobrou juros sobre juros. Exatamente. Se a comissão de permanência foi acumulada com outro encargo e, principalmente, o valor que foi repassado para o banco. Devido a uma orientação jurídica equivocada, não eficiente, não apropriada. O consumidor contratou um advogado, mas o advogado que foi contratado para cuidar do problema jurídico do consumidor, ele não consegue identificar, detectar que aquela proposta de acordo que está sendo ofertada pelo banco está oferecendo uma vantagem econômica para o consumidor. Então, o que seria a pegadinha do bom acordo? É quando o advogado ele pensa, ou então o consumidor ele acha, que está fechando um bom acordo. Um excelente acordo. Lê, engano. Na verdade, o consumidor, o advogado, está
fechando um péssimo acordo, está selando um terrível acordo. Por quê? Não houve nenhuma vantagem econômica, não houve nenhum proveito econômico, não houve nenhum tipo de economia, ou o consumidor não conseguiu a redução do seu saldo devedor. Muito pelo contrário, ao contrário senso, houve uma alta lucratividade em favor do banco, uma vantagem manifestamente surrealista. Em muitas situações, os consumidores aumentaram seus prejuízos econômicos. Quer dizer, aumentou a dívida. Posso dizer isso? Ele acha que ele fechou um ótimo acordo, mas no fundo ele está selando um péssimo acordo. Então você poderia, doutor Ronan, mostrar para a gente o exemplo de algum cliente que já te procurou depois que ele tinha selado um falso bom acordo? Dá só um exemplo técnico disso. Eu queria, antes dessa disso. Pergunta, existe uma fórmula, um macete, que em muitas situações fáticas você consegue visualizar, enxergar essa pegadinha do bom acordo, esse falso acordo. Mesmo sem a confecção, a elaboração de um laudo técnico, você que é engenheiro sabe que o laudo técnico é muito importante no direito, né? Basta analisar simultaneamente, concomitantemente, 3 importantes pontos. São eles, se não vejamos. Primeiro ponto, o valor do capital emprestado. Qual foi o valor que eu peguei como empréstimo? O segundo importante ponto, o valor que foi repassado para o banco, o valor da amortização da dívida. O terceiro ponto, o valor do débito que está em aberto, que o banco ainda continua me cobrando. Portanto, a conjunção desses 3 elementos, uma análise conjunta, em muitas situações, você consegue visualizar a pegadinha do bom acordo. Eu peguei 20, eu já paguei o banco 50 mil reais e estou devendo 50 mil reais. Bom, 50 mil reais que eu paguei, mais 50 mil que eu devo, 100 mil reais. Mas peguei 20 mil reais. Há uma diferença de 80 mil reais. Então, há uma situação jurídica não equilibrada. Então, em muitas situações fáticas, você consegue enxergar, avistar a pegadinha do bom acordo, devido um ganho excessivo, demasiado, surrealista em favor do banco, o notório enriquecimento sem causa, o desequilíbrio contratual, sob a moldura de um bom acordo, a maquiagem de um bom acordo, que na verdade não passa de um pseudo bom acordo. Interessante. Então, doutor Ronan, eu queria então que você... não, agora desculpa, eu tenho que fazer a resposta. Um exemplo, não é isso? Pois é. Vamos tomar como exemplo o cheque especial, o cartão de crédito. Eu sempre gosto de mencionar esses contratos bancários, porque quase sempre o consumidor, quando eu falo consumidor, é pessoa física ou pessoa jurídica, quase sempre o consumidor perde totalmente o controle da sua dívida. Fica totalmente perdido. Paga, fica devendo, paga, fica devendo. A dívida é interminável, a dívida é infindável, é como se fosse um ciclo perene. Além disso, como foi colocado na última entrevista, número 1, a carga dos juros remuneratórios, tanto do cheque especial como do cartão de crédito, é pesadíssima, né? Enquanto no cheque especial os juros remuneratórios ou compensatórios oscilam entre 8% a 14% ao mês, já o cheque especial, o cartão de crédito, a carga de juros é 400% ao ano. Então vamos imaginar que uma empresa, no período de 5 anos, usou o cheque especial na importância de 30 mil reais. Portanto, esse foi o capital emprestado. Durante esse mesmo período, a empresa já tinha repassado para o banco a importância de 200 mil reais. Ou seja, 170 mil reais acima do capital emprestado. Ok? A empresa ficou sem condições econômicas de honrar a dívida bancária. Com efeito, a conta foi encerrada, o débito ficou em aberto. O banco, por sua vez, a posteriori, 1 ano, após várias tentativas de resgatar o crédito, que na verdade na minha ótica não existe o crédito, pegou 30, pagou 200 mil, o banco ofereceu um acordo. Então o banco jogou a isca, preparou a armadilha. Pois, segundo a contabilidade do banco, em face dos encargos abusivos, dos encargos moratórios, o débito chegou à cifra de 80 mil reais. Luiz, esse 80 mil reais é um valor abstrato, vago, dúbio, porque esse valor ele não vem acompanhado de um cálculo discriminado contendo toda a evolução da dívida. Explicação contábil, né, adequada, né? Assim, então, o dono da empresa, diante daquela, aspas, redução da dívida, e como o dono da empresa está querendo, quanto mais rápido possível, se livrar daquela dívida, limpar seu nome, ele acaba mordendo a isca, acaba caindo na pegadinha do bom acordo, ao anuir com a proposta que foi oferecida pela entidade bancária. Então é o seguinte, agora fazendo aqui uma análise fria, objetiva e direta. Qual foi o capital emprestado? 30 mil reais. Segundo, indaga-se, a pergunta que não quer calar, houve uma alta lucratividade em favor do banco? É lógico que sim. Vamos lembrar daquela forma que eu falei um pouco atrás, né? Você pega capital emprestado, valor amortizado, o valor que ainda o banco está me cobrando.
Então vamos julgar esse exemplo nesse caso, né? Essa forma nesse caso. Vamos lá. Capital emprestado, 30 mil reais. Valor já repassado, 200 mil reais. Ou seja, 170 mil reais acima do capital emprestado. Valor que aí no banco está me cobrando? 80 mil reais. Mas como foi um acordo, o banco foi bonzinho, abaixou para 20 mil reais. Nessa exemplificação, como o dono da empresa caiu na pegadinha do bom acordo, final da história, ele repassou para o banco 220 mil reais, ou seja, 190 mil reais acima do capital emprestado. Com efeito, houve um faturamento na ordem de 633% acima do capital emprestado em apenas 6 anos. 5 anos foi o período que a empresa usou o cheque especial. E 1 ano foi o período que a empresa ficou em mora. Portanto, Luiz, essa prática abusiva, esse conceito está no Código de Defesa do Consumidor. Prática abusiva, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Eu qualifico, eu denomino como uma pegadinha do bom acordo. Para terminar esse exemplo, o dono da empresa, na sua convicção, ele achou que economizou muito dinheiro, né? 80 menos 20, 60 mil reais. Mas, na verdade, ele repassou para o banco 190 mil reais, ou seja, 633% acima do capital emprestado. Ou seja, estamos diante de uma pegadinha do bom acordo. Gente, é muito legal. A gente, no nosso canal, nós temos uma limitação de tempo, né? O Dr. Ronan vai estar com a gente, já é a segunda vez que ele está com a gente no ar. Nós vamos estar com ele já logo, falando mais para a gente disso, né? Eu queria, Ronan, que você, para a gente ir fechando já o nosso andamento, né? Parece que você já falou de tudo, né? O cliente, então, ele tem que ficar muito atento, ele tem que ter uma consultoria, né? Na sua equipe você tem peritos que fazem os cálculos, verdade, né? Tudo adequadamente, né? É uma pena que o tempo não dá para a gente abordar tudo, né? Porque é até necessário uma outra entrevista, porque eu tenho que falar sobre as causas da pegadinha do bom acordo, as consequências, quais seriam os remédios para que a pessoa não caia na pegadinha do bom acordo. Um dos remédios, eu posso até falar agora, uma das causas que eu acho que as pessoas caem na pegadinha do bom acordo é o seguinte, usando a sua linguagem da engenharia, há 2 alicerces. Primeiro, a ausência da boa-fé. E o segundo alicerce, a ausência da transparência. Vale colocar em relevo que no artigo 4º, inciso 3º da Codificação Federal, encontram-se chancelados 2 importantes princípios. O princípio da boa-fé objetiva e o princípio da transparência. Quando eu falo na inobservância do princípio da boa-fé objetiva ou da inobservância do princípio da transparência, os bancos, as entidades financeiras, isso já é um fato corriqueiro, trivial, o banco apenas comunica com os clientes em relação aos seus débitos. Tipo assim, Joaquim, você está devendo ao banco a importância de 100 mil reais, ok? Mas, estrategicamente, o banco não fornece ao Joaquim um cálculo discriminado. Como é que aquele extrato... Contendo os encargos contratuais. O banco, estrategicamente, ele não passa para o Joaquim consumidor uma planilha, o espelho da dívida, contendo os encargos moratórios. Taxa de juros, comissão de permanência, essa comissão de permanência foi acumulada com outro encargo. O banco não fornece ao Joaquim todo o levantamento, todo o histórico da dívida, contendo todos os dados da dívida. Encargos contratuais, encargos moratórios e, principalmente, o valor que o Joaquim já repassou para o banco. Simplesmente, Joaquim, na condição de consumidor, ele é consumidor, ele é apenas informado do seu débito bancário de uma forma muito singela, muito lacônica, ou através de uma missiva, uma notificação extrajudicial, ou através do departamento de cobrança ou jurídico. Então, Luiz, o que eu quero chegar, a falta de informação em relação ao histórico da dívida, que é o levantamento completo, veja bem, é uma estratégia muito utilizada pelos bancos, evidentemente para a obtenção da vantagem manifestamente excessiva, que acaba culminando, desaguando numa proposta de acordo, que é a pegadinha do bom acordo, ou numa proposta de uma confecção de um novo contrato, que é o contrato de refinanciamento ou renegociação. Que é um grande problema. Cuidado também. com a palavra renegociação ou refinanciamento, que trocando em miúdos significa comprar mais dívida. Legal. Ô, gente, eu vou pedir ao Ronan para deixar a mensagem final dele para vocês. Esse assunto é inesgotável, né? Eu tenho em off conversado muito com o Dr. Ronan, a gente tem preparado já algumas subsequentes entrevistas sobre o tema, né? Eu queria, Ronan, que você deixasse suas considerações finais para o público, né? Ficou claro para mim, mais uma vez,
procure um bom advogado, que tenha bons peritos na área contábil, né, para que você faça realmente uma radiografia da sua dívida, né, para você poder conversar com o banco. E eu queria que você explicasse para o pessoal, nós vamos deixar o seu contato no ar, eu queria que você explicasse para o pessoal como é que o seu escritório funciona inicialmente nisso. Parece que você recebe o pessoal. Sim, eu queria que a gente fechasse, você deixasse essa mensagem para a gente. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que essa entrevista precisa de um complemento. Um complemento, nós vamos fazer. Dar o diagnóstico, no caso, quais seriam as medidas para a pessoa não cair. E é um tema muito importante, Luiz, porque há 14 anos trabalhando na advocacia, o que eu reparo, toda semana aparece um cliente que acha que está fazendo um bom acordo. Então, a gente tem que levar isso no ar para que as pessoas possam tomar uma consciência maior, né? Correto? Então é preciso que essa entrevista seja complementada. Com certeza. Com a outra. Já estamos combinados de trazer isso para o nosso público. Eu tenho um grande barato da advocacia, a questão, na minha ótica, não é a questão de fazer uma audiência, que eu acho muito legal, uma defesa oral, redigir uma peça. O que eu acho importante na advocacia também é a orientação jurídica. É você ser o porta-voz da pessoa ali, né? Então eu tenho assim, hoje nós temos a tecnologia, nós temos esse canal que é maravilhoso, que eu quero participar. Cada vez mais com outras informações, mas eu posso dar orientação jurídica pelo WhatsApp, posso dar orientação pelo Skype. Então a pessoa achou a entrevista legal, está no Rio de Janeiro, pode me ligar que eu vou atender pelo WhatsApp, pelo Skype. No caso. No meu escritório, segunda, quarta e sexta, pode agendar com a secretária, telefone 3292-1506. Repete, por favor. 329, eu falo muito rápido, né? Rápido. 3292-1506. Segunda, quarta e sexta, eu dou atendimento para o consumidor. A minha entrevista, a minha consulta jurídica dura em média de meia hora a 1 hora. E é muito interessante porque estou lá para orientar. Tem um lado comercial, mas o mais importante é a orientação jurídica lá, entendeu? E a pessoa pode também utilizar o meu e-mail, ronanfl@yahoo.com. Repete, por favor. Ronanfl, F de foca, E de lua, @yahoo.com.br. A pessoa pode mandar perguntas pelo WhatsApp, pelo meu e-mail, analisar o contrato bancário também, que é muito importante isso, entendeu? Agora, a gente podia marcar depois a segunda entrevista, porque terceira, mas essa seria o complemento dessa entrevista. Nós vamos já, está marcado no ar, né? Eu queria já despedir do pessoal, deixar um abraço para o nosso diretor de imagem, Fabiano, né? O Marcelo está aqui presente. Hoje nós temos um engenheiro aqui da nossa equipe, o Luiz Simin, né? E queria agradecer a presença de vocês aqui no estúdio, né? Queria te parabenizar. Muito obrigado, Luiz. Inclusive pelo sucesso que você está fazendo no nosso canal, né? Eu acho mais importante é isso, que eu acho legal, é usar esse veículo, né? Essa ferramenta muito importante de orientações jurídicas, né? Inclusive, eu chamo, um toque, né, que eu trabalho com a advocacia bancária, mas mexo também com a área de família, mexo também com a área de posse, uso campeão, e vou preparar outros materiais para estarmos conversando com dicas para uma legião de pessoas, de consumidores, ok?